que avaliavam que o Lula ia fugir do debate, do problema do aborto, dançaram. Porque o Lula simplesmente voltou a mencionar o tema sem nenhum medo, sem nenhum problema eleitoral de desgaste, ao contrário de muitos políticos e de ministros, não é? E o Lula disse o que ele sempre disse: eu não sou favorável ao aborto, só que eu não sou o indivíduo Lula, eu sou o presidente da República. Como presidente, eu não posso olhar as coisas do ponto de vista pessoal, individual. Eu tenho que olhar as coisas do ponto de vista de políticas públicas. Eu tenho que fazer a consideração que se chama hoje, né, de biopolítica. Nós não podemos mais fazer política sem estatísticas, sem levar em consideração o que vai acontecer com a maior parte da população. Então, a lei da proibição da interrupção da gravidez após 22 semanas, mesmo no caso de estupro, ela tem uma consequência em termos de política geral horrível. Horrível. Ela põe todo mundo no campo da insegurança. Então o Lula disse: olha, tem que tratar do aborto como uma questão de saúde pública. Saúde pública significa o quê? Quem que vai pagar o preço de não ter saúde? Essa é a questão que tem que se enfrentar sempre. E no caso aí específico, todo mundo perde, né? Todo mundo perde, mas perde mais se essa lei dos Sóstenes Cavalcante for aprovada, perde mais as meninas e as meninas pretas. Isso, do ponto de vista estatístico, está muito delimitado já. Todo mundo já sabe isso. Agora, todo este debate, ele está enviesado. Ele está enviesado, ele tem um problema grave. Qual? É que ele está sendo posto no contraponto ao estupro. Então está se falando de dois nomes que não são claros: aborto e estupro. Nenhum dos dois aparece com clareza na discussão. Aliás, até se evita a clareza nessa discussão. Primeiro, do ponto de vista médico, desde o juramento de Hipócrates, aborto é condenado, não é para fazer. Então, o que acontece com a evolução do campo médico? No campo médico tem uma discussão da chamada 22ª semana. Depois da 22ª semana, você tem a possibilidade sempre, ou cada vez maior, de poder fazer com que haja o nascimento, porque não se trata mais de um simples feto, mas se trata mais de um indivíduo, né? Um ser humano que está podendo vir à luz. Então, dentro do campo da medicina, o que se tem depois de 22 semanas é uma interrupção de uma gravidez possivelmente viável. E antes de 22 semanas você tem o aborto. Então isso não se coloca, né? Trata-se tudo como aborto e faz uma confusão danada e não se leva na perspectiva a consideração médica e o papel do médico e o quanto o médico
vai ter que arcar com circunstâncias que corrompem a profissão dele. Mas se fizer essa delimitação correta, se parar de falar em aborto e falar em interrupção de gravidez, em aborto e considerar 22 semanas, há uma perspectiva aí de saber por que é que os médicos, e muitos médicos, relutam depois de 22 semanas. Não é simplesmente à toa, não é à toa. Bom, isso é um caso. O segundo caso é a palavra estupro. Vítima de estupro. Então todo mundo pensa que são poucos casos. Todo mundo pensa que tem um cara em cima de uma árvore, passa uma mulher, né? E o cara pula em cima e estupra. Então, esse é um outro detalhe. Não é assim. A palavra estupro, aconteceu com ela a mesma coisa que a palavra aborto. Ela cresceu demais e pegou uma série de circunstâncias que não é cabível, não seria cabível você falar em estupro. Não classifica, né? Porque o que ocorre? E aí você vai ver o porquê que a menina preta vai ser atingida, a maior atingida. Acontece que a maior parte dos chamados estupros são abuso sexual. Como é que ele se dá? Ele não se dá a partir do cara que pula da árvore em cima da mulher. Ele se dá na família, no cotidiano. Por isso que engravida, gente. Senão não engravidava. A chance do sujeito atacar uma mulher e engravidá-la é pouca. Por que engravida e por que engravida meninas? Porque é um ato de abuso. É um cotidiano de relações. O sujeito pensa que as coisas ocorrem fora da família. Não ocorre, ocorre no ambiente familiar. Então, quem é que faz o abuso? Vamos usar a palavra abuso para poder entender. Não é para diminuir, não é para diminuir o mal. É para poder entender. A menina faz 8, 9 anos. Algumas até já menstruam. Nós sabemos que a poluição causa isso, né? Diminui a idade de menstruação. Algumas meninas já adquirem corpo de mulheres. Então não é a pedofilia. É simplesmente o ambiente familiar, onde tem um padrasto, tem um tio, tem um primo, tem um irmão, tem uma pessoa que frequenta a casa. E esse rapaz passa a ter relações sexuais com uma criança. 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. 14 anos. 14 já pode por lei em outras circunstâncias. Mas 13 anos. Às vezes você, quando engravida, às vezes faz 5 anos que um padrasto está tendo relações sexuais com a menina. O que ocorre? Ocorre que engravida, quem é que vai descobrir? A mãe, a tia, uma irmã. Epa, engravidou, quem que é? É o tio, é o padrasto. Quem que vai levar o bicho na polícia? Ninguém. Às vezes até porque ele sustenta a casa, ou é o símbolo de sustentação da casa, embora não seja. Então, passa-se de 22 semanas. Quando a menina está barriguda, aí dá o desespero, dá os ciúmes, dá a inveja, dá a briga, vai procurar o serviço público. Tem serviço público? Não tem. Esse é um outro problema, não tem o serviço público. Então, uma boa parte nem procura. Já vai pro aborteiro ali da redondeza, que com agulha vai matar os dois ou vai criar um problema. Bom,
Agora, e se vai para o serviço público? Dado que vai se tornar um crime, não vai se fazer nada. Agora, o problema todo é o terror, né, gente? Isso já é uma situação aterrorizante, já é uma situação de discórdia. Imagina se for crime. Se for crime, o que vai acontecer? Cria-se aquele problema de toda a ordem. É crime o abuso, mas agora é crime também o aborto. Então o que faz? Mais ainda o aborteiro clandestino vai atuar. Né? Mais ainda, porque é ele que vai manter o sigilo de tudo. Não vai dedar o padrasto, não vai dedar o tio. E vai fazer o ato criminoso do mesmo jeito que ele vinha fazendo em outros casos. Resultado, amplia-se no mundo pobre o terror, o medo, a queda na ilegalidade. E aí você entende o porquê que são as igrejas evangélicas que querem isso no mundo todo. Porque quando você tem um drama familiar desse tipo, aonde você vai bater? Você vai bater na igreja evangélica e você vai lá no pastor. E aí o pastor continua exercendo o domínio que ele está perdendo. Porque à medida que o mundo do trabalho avança, as mulheres vão ficando independentes, vão trabalhando, vão consultando menos o pastor, menos a igreja. E aí a reação é esta: manter o domínio pelo medo. Viram? Por que ocorre isso? Por que não... As igrejas estão perdendo espaço. Elas não têm mais controle sobre a população feminina. Então elas vão inventar uma situação de criminalidade para continuar espraiando o medo, a culpa, o drama familiar, as desgraças que ocorrem todas. Nada além disso. Tem muito menos ideologia do que vocês pensam. E muito mais ideologia ligada à perda de influência das igrejas à medida que todo mundo vai tendo emprego e vai se desligando dessa história de ir atrás de pastor. Então, tem que se ponderar novamente as duas palavras. Primeiro, considerar o porquê que os médicos ficam apavorados com a história de aborto. É porque para eles, aborto é só antes de 22 semanas. Segundo, a palavra estupro. Num primeiro momento, vamos criminalizar o estupro e vamos transformar tudo em estupro, aí resolve. Não resolve. Não resolve, porque na consciência popular o estupro tem que ter violência, tem que ser uma vez só, entendeu? E não é assim. Não é assim. Na realidade, o que ocorre nas estatísticas é que você engravida por conta da constância, e a constância é o famoso abuso. A menina começa a fazer sexo com o tio, com o padrasto, ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que tem alguma coisa estranha ali. Logo quando ela fica sabendo, mais ela fica calada. E o resultado é a gravidez. Isso é tão verdade, gente, que a gravidez dificilmente ela é uma só. A menina é abusada, engravida, leva no aborteiro, o cara faz um serviço desgraçado, ela volta para casa e aí o mesmo abusador abusa de novo. Sem contar aí a questão da fama da menina, né? Dependendo do lugar, ela logo adquire a fama de que ela é uma prostitutazinha. E aí outros elementos da região também vão começar a abusar. Vocês acham que tudo isso que eu estou falando é mentira? Então, se vocês acham que é mentira, ou vocês são muito ricos, ou vocês estão numa classe média com um véu no rosto imenso. Agora, tem um terceiro elemento aí.
Por que é que a bancada feminina no Congresso, 50% aprova esta lei do PL que criminaliza o aborto mesmo em caso de abuso ou estupro? Por quê? Porque muitas mulheres ali no Congresso têm medo de falar que elas são favoráveis a qualquer tipo de intervenção, porque cairá sobre elas a ideia de que elas podem fazer. E isso não pega bem na casa delas. É verdade isso também. Também isso é verdade. Então aí você tem as mulheres conservadoras, né? Sem contar aquelas hipócritas sem vergonha que são as piricrentes da vida, as que seguem a mulher do Bolsonaro. Embora a gente saiba que quem é mulher do Bolsonaro é o Bolsonaro, né? Que é mulher da piricrente ele. Bom, explicado tá. E quem achou que o Lula não ia tomar posição, dançou, porque ele tomou posição. E vai, se passar no Congresso essa porcaria, embora agora a sociedade esteja reagindo, né, vai sobrar pro STF. E aí vai vir aquelas pessoas que não, né? Não, mas o STF vai decidir. Vai sobrar pro STF ou pro veto presidencial, e já tá claro que a coisa é um remendo, daqueles remendos que só na cabeça de um Sóstenes Cavalcante, pastor, poderia vingar, né? Mas a gente sabe, tem interesse nisso daí. Eles não querem, a igreja evangélica, ela dominou de tal modo a ordem da classe média baixa, da pobreza, que ela está desesperada à medida que o serviço público chega, à medida que o trabalho chega. Ela está desesperada, porque ela está perdendo o controle das pessoas. Ela não pode, alguma coisa tem que... Se você não pode culpar subjetivamente, por conta de que ninguém mais está ligando para pecado, então você vai ter que culpar objetivamente para você manter o domínio. Então cria-se o crime. Essa é a história, né? É isso. Daqui a pouco a gente volta.